Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda Matias e hoje eu vim aqui contar para vocês um pouquinho de como nasceu o Elixir do Sono e falar um pouquinho do criador e da criatura. Eu sou doutora em biotecnologia pela USP e fiz doutorado direto, que é um caso específico para algumas pessoas que já têm maturidade científica para isso. Então eu não tenho mestrado. E aí durante o doutoramento eu fui me especializando também em inovação, que naquela época não existia escola de inovação. E aí eu fiz processos, produtos, entre outras coisas, na Faculdade de Administração da USP. E a parte de propriedade intelectual e direito ligado à propriedade intelectual na Faculdade de Direito da USP. Então, quando eu terminei o doutorado, eu tinha 3 vezes mais disciplinas do que eu precisava, porque como eu queria ter uma especialização nessa área de inovação e não existia, e por sorte a USP permitia esse trânsito entre as escolas, eu fui fazendo a minha especialização, do jeito que eu achava que seria interessante. Nesse processo, eu aprendi muito, conheci muita gente e fui caminhando, né? Então, quando eu terminei o doutoramento, eu fiz o primeiro pós-doutorado, que foi em bioquímica, e depois eu fiz um em patologia. E aí, eu acabei me tornando professora da Universidade Federal Rural do Semiárido. Nessa caminhada, eu abri a Meutec, que é uma empresa de bebidas, mas utilizando biotecnologia e que depois a gente começou a utilizar o biohacking. Então essa história de biohacking, ela não nasceu ontem, ela nasceu já faz um tempo. Fazem 3 anos, no mínimo, que eu estou estudando e trabalhando para chegar nessa formulação, tá? As minhas primeiras versões, elas eram baseadas na medicina ayurvédica e na medicina chinesa, como costumam ser os produtos de biohacking que tem hoje no mercado, de onde eu me inspirei. E aí a gente conseguiu entrar no desafio consumo moderado da Ambev, foi formulando um pouquinho mais e pensando nas possibilidades de utilizar a nossa flora. E esse ano nós tivemos o prazer de fazer parte do programa Inova Amazônia do Sebrae. E nesse programa a gente desenhou todo esse produto e como que ele ia ser apresentado ao público. A gente fez uma série de pesquisas, principalmente relacionadas à apresentação do produto, não ao produto em si, tá? Porque como que você, consumidor, acharia interessante consumir esse produto. Porque, afinal de contas, ele não é um medicamento, ele é uma bebida. Então, tudo isso foi pensado e avaliado para a gente realmente conseguir fazer um produto que fosse interessante para você, consumidor final, ter na sua casa, tá? Então foi mais ou menos assim que este bichinho nasceu. Nós fizemos uns testes prévios em pessoas, né? Para ver qual era a quantidade certa de princípios ativos mínima para que você tivesse um efeito, mas que não ficasse chapado ou qualquer coisa do gênero, tá? A gente trabalhou tanto o máximo quanto o mínimo durante esse período de experiência e hoje a gente está levando ao mercado exatamente o mínimo, que funciona em 80% dos casos, porque os casos normalmente são o quê? Eu durmo, mas acordo muitas vezes e demora a pegar no sono. Eu durmo, mas qualquer coisinha me acorda. É difícil eu pegar no sono. Meu sono é muito agitado, então eu acordo
super cansado no dia seguinte. E por aí vai, são alguns, né, dos casos. São os casos mais comuns de não dormir bem. E aí, este bichinho aqui funciona em todos esses casos mais comuns, tá? Então, é mais ou menos isso que eu gostaria de apresentar para vocês, para que não pareça que ele nasceu do nada. Ele não nasceu do nada, faz 3 anos que ele está nascendo. Ele foi testado, eu uso, tá? Eu uso com certa frequência. Inclusive, foi uma das razões de eu ter ido para esse lado, porque eu sempre tive problema para dormir. E o bom dele é que eu uso, por exemplo, um dia, daí fico uma semana sem precisar usar, daí uso de novo. Mas cada caso é um caso, né? No meu caso, ele funciona muito bem. E eu conheço gente que toma todos os dias porque realmente não consegue relaxar por causa de ansiedade, uma série de coisas além, né, de sono, que ele ajuda também. Então, eu acho que é isso. Obrigada por terem ouvido e espero que você goste desse produto, porque ele foi feito com muito carinho. Foram vários anos tentando chegar a esse composto, né? E eu realmente espero que seja bom para você, como é para muitas pessoas que têm usado ele.